A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com imensa satisfação que os recebo aqui mais uma vez para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E, como sempre, caso vocês queiram este material que eu estou disponibilizando na tela de vocês, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo WhatsApp que eu vou colocar aí na sua tela, tá bom? Aí é só me pedir o material que eu vou ter todo o prazer em compartilhar ele com você. Novamente, é necessário que eu diga que o nosso intuito aqui não é ficar lendo a lição. Nosso intuito é fornecer subsídio ao professor. Haja vista que você, professor, você já tem a lição em suas mãos. Então, o seu papel principal como professor de escola bíblica dominical é ler a lição. Mas não somente a lição, mas também os capítulos, nos quais nós iremos nos debruçar no subsídio de hoje, que está no livro de Isaías, em seu capítulo 56 até o capítulo 58. Antes de nós entrarmos de fato no nosso subsídio, eu queria já de antemão anunciar a vocês que no mês que vem, eu ainda não decidi a data e nem o horário, tá? Mas no mês que vem, nós iremos fazer uma espécie de um workshop, uma aula especial para professores de escola bíblica dominical aqui no YouTube, um evento 100% gratuito. Então, você que quer aprimorar suas habilidades como professor de escola bíblica dominical, essa vai ser a sua grande oportunidade. Você vai poder enviar perguntas, você vai poder também fazer seus comentários e a gente vai crescer juntos na graça e no conhecimento. Outro sim, não deixe de curtir, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar. Deus está abençoando o nosso projeto, está crescendo cada vez mais e em nome de Jesus, eu creio que em breve nós seremos um dos maiores canais que falam sobre escola bíblica dominical aqui no nosso país. Então, nos ajude nesse propósito. Compartilhe aí no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Compartilha com todo mundo. É crente, não é crente? Compartilha lá com ele lá. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe. Vamos iniciar o nosso subsídio que está lá em Isaías, do 56 ao 58. A lição de hoje tem como tema casa de oração, idolatria, jejum e sábado. A leitura bíblica para o estudo está lá em Isaías 56, versículos 1 ao 8 e Isaías 58, versículos 1 ao 10. O texto áureo está no capítulo 56, versículo 7, que nos diz: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Gente, isso aqui é extraordinário, meus irmãos. Por quê? É uma promessa exclusiva de Deus para todos os povos. Deus está mostrando por meio do profeta Isaías que a salvação está aberta não somente para os judeus, mas para todos os povos. Os gentios também podem participar desta graça. Nós também, pela misericórdia de Deus, como revelado aqui nas Escrituras, podemos participar dessa graça. Porém, o autor está falando a respeito de um tempo de restauração. Haja vista que, em vários momentos da profecia de Isaías, ele vai falar sobre castigo, não somente para Israel, mas também para as nações gentílicas. E dentro desse período de restauração, desse período de salvação, olha qual é uma das grandes promessas de Deus. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Por quê que essa promessa é importante? Veja bem, meu caro professor, é seu papel destrinchar o texto áureo. Por que essa promessa é importante, meu amigo? Eu vou te explicar. Primeiro, Deus está dizendo que nesse período que há de vir, nesse período de restauração futuro para Isaías,
Ele aceitaria os sacrifícios e os holocaustos. E se a gente pensar só um pouquinho, faz Deus recusar os sacrifícios? O que faz Deus recusar os holocaustos? E, em contrapartida, o que faz com que ele aceite os sacrifícios e os holocaustos? Embutido nesta promessa está o fato não somente de que Deus irá restaurar a comunhão, de que Deus irá trazer um tempo de refrigério, mas que o povo também andará em retidão diante de Deus. Então, embutido, já implícito aqui nessa promessa, mas também atrelado a ela, está o fato de que todos estarão em uníssono, em única, exclusiva comunhão com o Senhor. E aí ele continua, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus, ele faz referência direta a esta passagem quando ele realiza a purificação do templo. Os irmãos bem lembram, quando ele chega em Jerusalém, ele vê os cambistas, os negociantes, profanando o templo. E Jesus ele fica irado e no final, depois que ele chicoteia todo mundo, vira as mesas, derruba as gaiolas, ele diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração. Mas aí ele alerta o pessoal, né? Vós, porém, a transformastes em um covil de salteadores. Indo adiante, a verdade prática nos diz: a casa de Deus é um lugar sagrado, onde o respeito, a oração e a unidade devem ser nossas prioridades. Meus amados irmãos, eu acho que é necessário a gente abrir um parênteses aqui até um tanto quanto longo para a gente poder explicar, né, algumas coisinhas a respeito deste texto, principalmente da verdade prática. A gente não pode fazer confusão aqui. Presta atenção no que eu estou falando, tá? Primeiro, nós cristãos, nós evangélicos, nós entendemos que não existe esse negócio de casa de Deus, né? Como os judeus entendiam que o templo era a casa de Deus, né? Aquele negócio ali restrito. Não, não. Nós entendemos que não é assim. Jesus, ele quebra esse paradigma em sua conversa com a mulher samaritana. Lembra da pergunta dela? Jesus, Senhor, os samaritanos dizem que é neste monte o lugar onde nós devemos adorar, porém vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é? E aí Jesus fala: olha, minha filha, não vai ser nem em Jerusalém, nem nesse monte, mas o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Outro momento em que Jesus vai quebrar este paradigma de um lugar restrito, físico, de pedras, é lá em Mateus capítulo 24, os discípulos impressionados com a construção do templo, aquele orgulho judaico, né? Nós somos os detentores da casa de Deus. E eles começam a mostrar para Jesus: olha, Jesus, veja que grandes construções, pedras maravilhosas. E Jesus ele corta o entusiasmo deles, né? Jesus olha para eles e diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, ou seja, tudo isso aqui vai ser ruído, vai cair. Olha que coisa extraordinária. Jesus estava quebrando paradigmas. Ele estava rompendo crenças, se é que a gente pode dizer dessa forma, ultrapassadas, equivocadas. Eles estavam equivocados quanto a este conceito de casa de Deus. Do que é a habitação de Deus? Nós entendemos, nós cristãos, irmãos, isso é doutrina cristã, onde nós, igrejas, nos reunimos. Ali será a casa de Deus. Seja na praça, seja dentro de uma pizzaria, o crente gosta de comer, seja numa casa de alguém, no quintal, onde nós nos reunimos, ali será a habitação do Senhor. E essa promessa já fala disso, porque está abrindo para todos os povos. Contexto geral. Os capítulos 56 a 58 fazem parte da última sessão de Isaías, focando na restauração de Israel e na exigência divina por justiça e santidade. Bate nisso aí, gente. Deus, nesses capítulos, está expondo mais uma vez a sua exigência
em relação à justiça e à santidade. Deus confronta a hipocrisia religiosa e chama o povo a uma fé prática. A fé prática está em contraposição à hipocrisia religiosa. Hoje em dia, no século XXI, a palavra religião ou religiosidade virou uma palavra politicamente incorreta. Só que vocês não podem esquecer, nós não podemos esquecer, que nós cristãos somos sim religiosos. O que Jesus condena e o que nós também devemos condenar é a religiosidade oca. É isso que eu estou falando com vocês. A hipocrisia religiosa. Nós devemos viver uma fé prática. Então não bastava ser circuncidado. Lembra daquilo que os profetas diziam? Circuncidem o prepúcio do vosso coração. Não basta dar o dízimo do endro, da cominha. Tem que exercer misericórdia, amor para com o próximo, perdão. Isso é o princípio da nossa fé. Isaías 56. A salvação para todos os povos. Mensagem: Deus não faz acepção de pessoas e deseja que seu povo viva com retidão. Então são dois pontos. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Lembra que eu disse? Agora nós entendemos de forma mais plena ainda que a salvação é aberta para todos os povos. E outro ponto também é que Deus exige que o seu povo viva em retidão, conforme a sua palavra. Deus convida estrangeiros e eunucos para a sua aliança. A casa do Senhor será chamada casa de oração para todos os povos. Está lá no versículo de número 7. Se vocês podem atender uma recomendação deste humilde servo do Senhor, é que vocês façam uma menção honrosa daquilo que está escrito no versículo 7. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Gente, isso aqui é importantíssimo para a lição de hoje. Essa abertura gentílica que quebra o orgulho judaico daquele período. As pessoas achando que simplesmente pelo fato de que eram circuncidadas, eles eram superiores aos demais. Críticas aos líderes espirituais negligentes. Está lá dos versos 9 ao 12. Importantíssimo para nós também. Isso você pode aplicar de forma muito clara na igreja, porque nós precisamos entender que a quem mais é dado, mais é cobrado. O irmãozinho lá tem a posição de liderança dele, Deus o cobrará muito mais do que aos seus liderados. Então, líder, professor, mestre, vigia na terra. Isaías 57. O pecado e a necessidade do arrependimento. Mensagem: Deus oferece paz e salvação aos que abandonam os seus maus caminhos. Então, tem essa condicional. Se você abandona o mau caminho, se você deixa os seus pecados e se arrepende, Deus está oferecendo salvação. E por meio disso, há de vir a restauração, esse período de refrigério. Condenação da idolatria e da corrupção espiritual, dos versículos 3 ao versículo 13, importantíssimo. Os justos encontram refúgio em Deus, mas os ímpios serão punidos. Lembra lá que o Novo Testamento vai nos revelar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita. Os amigos para a direita e os inimigos para a esquerda, gente. Promessa de restauração para os arrependidos. Antes da gente continuar, eu quero fazer um comentário importante. Gente, são só 3 capítulos. Professor, leia esses capítulos. Leia, releia, anote, grife. Se você pudesse olhar minha Bíblia aqui, você ia ver que ela está toda grifadinha, toda anotada, marca texto, marca página. Tem tudo aqui para a gente poder oferecer uma aula de qualidade. É o nosso papel como professor. Lembra que eu acabei de falar? A quem mais é dado, mais é cobrado. Isaías 58, o verdadeiro jejum e a justiça social. Mensagem: a verdadeira adoração está na prática da justiça e do amor ao próximo. Gente,
Eu vou até mudar aqui, ó, para quando vocês me pedirem o material, vocês se lembrarem disso. Vou deixar vermelho a palavra justiça social. Essa palavra é perigosa, porque existe uma ideologia maléfica, eu ia falar outra palavra, mas melhor não. Maléfica, maliciosa, que quer corromper o evangelho de Cristo, que quer destruir a igreja de Deus e que vem sob o nome de justiça social. Tem um autor, recomendo fortemente a vocês. O nome dele é Scott David Allen, e ele escreve um livro que se chama Por que a Justiça Social Não é a Justiça Bíblica. Dê uma pesquisada sobre isso. Toma cuidado com esse tema para não fazer bagunça no dia da sua aula, tá bom? O que ele está querendo dizer aqui? Deus, ele odeia aqueles que negligenciam os oprimidos, aqueles que negligenciam os pobres, os famintos, as viúvas, o órfão. Obrigação da igreja é cuidar dos necessitados. Deus rejeita o jejum ritualístico. Então o camarada estava jejuando, estava com aquela cara de coitado, mas não amava o próximo, não cuidava do pobre, negligenciava o órfão e a viúva. Hipocrisia. O verdadeiro jejum envolve libertar os oprimidos, alimentar os famintos, vestir os nus. Promessas para quem pratica a justiça, irmãos. Nós não praticamos a justiça para ser salvos, mas a evidência da nossa salvação é a prática da justiça. Lembrem-se disso, tá? Até anota aí, você vai poder usar na sua aula. Conclusão. E na conclusão eu tenho uma pergunta para vocês. Como podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Você pode fazer essa pergunta aí na sala de aula. Eu tenho certeza que vai dar uma boa elucidação, uma boa discussão no meio da sua classe. Toda discussão que você suscitar por meio de perguntas é positivo, tá? Vocês constroem conhecimento juntos. Isso daí é um método antiquíssimo de dar aula, tá, gente? Então, recomendo a vocês. Deus deseja um povo fiel e justo, não apenas religiosos de aparência. O arrependimento verdadeiro traz restauração. A fé genuína se expressa no cuidado com os necessitados e na obediência a Deus. Aplicação pessoal. Como povo de Deus, somos continuamente desafiados a viver de forma digna e relevante, refletindo a justiça e a santidade de Deus. A propósito, ele é o padrão final de justiça e de santidade, sendo verdadeiros adoradores na casa do Senhor perante a sociedade. Amém, meus amados irmãos? Este foi o nosso subsídio dessa semana. Que Deus os abençoe. Faça parte desse projeto compartilhando, curtindo. Deixa um comentário aí embaixo, você não vai gastar um segundo, meu amigo. Compartilha, vamos deixar aí com mais de 1000 visualizações esses vídeos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.